Não liga? Bom, vamos dar início à nossa reunião desta noite. Agradecer a presença de todos aqui. É sempre uma alegria recebê-los aqui em nossa casa. Lembrando sempre que a nossa reunião consiste da prece inicial, a palestra que vai ser dada pelo nosso irmão Amir, durante uns 30, 40 minutos, e após a palestra teremos algum tempo, alguns 5, 10 minutos para perguntas ou comentários a respeito do que vai ser dito nesta noite. Vamos lembrar então que as nossas atividades aqui na casa, praticamente todos os dias são tomados pelas nossas reuniões, excetuando-se às sextas-feiras. Na segunda, o início também às 20 horas, às terças-feiras às 20 horas, para tratamento de dependentes químicos, um trabalho muito sério, que tem um alcance muito grande, que realmente está trazendo um resultado satisfatório a todos nós, com muita alegria, os resultados que estão sendo obtidos. Às quarta-feiras, temos também reunião às 2 horas, né? Às 14 horas. Às quinta-feiras, que é aqui hoje, agora essa reunião que estamos aqui presentes. Às sexta-feiras é o último dia realmente que nós não temos reuniões. E nos sábados, às 17 horas e 10 minutos. Também com palestra, com passes. E domingos, pela manhã, às 10 horas. E temos, juntamente com a reunião, nós temos a evangelização infantil. Um salão à parte, só para que as crianças possam tomar contato mais direto com a doutrina, né, da maneira mais própria da idade, né? Então, a nossa casa está aqui à disposição de todos.
Lembrando sempre que todas as palestras que são realizadas aqui estão sendo transmitidas via internet. Então as pessoas com dificuldade de chegar até a nossa casa poderão assistir em suas próprias casas. O nosso site é www.casadocaminhosantana.com.br. E assim, caríssimos irmãos, então nós vamos dar início realmente à nossa reunião com a prece inicial. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, espiritualidade superior, como sempre, estamos sempre aqui reunidos em nome de Deus, nesta casa de caridade, recebendo a todos com muito carinho, com muita atenção. Sempre é bom lembrar a responsabilidade de cada um aqui. Cada um dos presentes tem que estar consciente dessa responsabilidade. Os espíritos esperam todas as reuniões, essa colaboração sincera, desinteressada, que vem do fundo da alma, do nosso coração. Então, quando estamos aqui reunidos, por certo trazemos tudo aquilo que de bom a nossa alma, nosso coração, a nossa mente, possa oferecer a estes nossos amigos espirituais, para que os trabalhos de assistência espiritual, através da bondade, da infinita bondade de Deus, nosso Pai, de Deus misericordioso, desses nossos amigos espirituais, que não nos cansam de orientar, nos intuir. Então, eles esperam de nós realmente. Então, é bom que todos saibam a responsabilidade de cada um nesta noite, procurando colaborar da melhor forma, sempre com um objetivo comum a todos nós. Estamos aqui, um intercâmbio entre todos nós, nossas experiências, para podermos realmente oferecer o melhor. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a todos, a cada um em particular. E agora, então, nós vamos entregar a palestra ao nosso irmão Amir, que vai nos presentear com a sua palavra. Hoje o tema é o Verbo. O Verbo. Muito boa noite a todos. É sempre um prazer quando somos convidados aqui a comparecer à Casa do Caminho, conversar um pouco com os irmãos, sermos assistidos também pela internet, né? E hoje o nosso tema, como ele já acabou de falar, é no campo do Verbo. Trata-se de um tema do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso Chico Xavier. E esse livro, como todos os que servem de base aqui para palestras e para esse tipo de reunião, traz um trecho, um pequeno trecho do Novo Testamento e comentários do Espírito Emmanuel à luz da doutrina espírita, à luz dos conhecimentos espíritas. E o trecho que ele traz é o seguinte: da Epístola de Paulo a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Basicamente, os comentários do Emmanuel sobre esse trecho dizem o seguinte, que as palavras são forças criadoras. Como forças criadoras, elas têm que ser usadas com cuidado. Elas têm que ser usadas com sabedoria, com amor, né? Então vamos refletir um pouco, à luz da doutrina espírita, sobre isso. Por que nós devemos então ter cuidado com o que falamos e procurar falar o que é bom e procurar procurar deixar de lado o que é ruim? Porque primeiramente tudo que nós falamos, o primeiro ouvido que escuta é o nosso. O ouvido mais perto da nossa boca é o nosso mesmo. Então, nós somos os primeiros a ser afetados pelas nossas palavras, né? E, de uma certa maneira, tudo que nós falamos também vai se infiltrando no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. E o subconsciente, apesar de ser uma coisa invisível, uma coisa intangível para nós, é uma coisa muito poderosa. A própria ciência psicanalítica, ela é baseada toda no estudo do inconsciente e do que eles chamam de pré-consciente. E esse pré-consciente e o subconsciente são muito afetados pelas nossas palavras. Nós vamos falando, é como se fôssemos construindo figuras, é como se fôssemos construindo mitos, figuras, construções mesmo, formas, pensamento que vão ficando inclusive na nossa cabeça. Por exemplo, nós vemos pessoas às vezes que têm o costume de, ao final de cada frase, dizer: ah, isso é muito complicado.
Aí fala sobre alguma coisa e termina sempre a frase com essa palavra. Ah, isso é complicado, hein? Olha, a vida dessa pessoa tende a ficar extremamente complicada. Não é difícil nós encontrarmos pessoas nessa situação. E encontrar essa correspondência entre o que a pessoa fala e o que acontece na vida da pessoa. Isso, de certa maneira, está presente na vida de todos nós. Mas quem não gosta, né, de um grupinho, de uma fofoca bem saborosa, falar da vida do nosso semelhante, né, falar da vida do vizinho, olhar se o vizinho comprou carro novo, se o vizinho deixou de nos cumprimentar algum dia, se alguém do prédio usa uma roupa mais extravagante, sei lá, a gente adora falar. Nós adoramos falar da vida dos outros, né? É mais fácil nós olharmos para a imperfeição do outro, localizar a imperfeição na vida do outro, do que localizar a nossa própria imperfeição. É dolorido localizar a nossa própria imperfeição. Então nós ficamos o tempo todo, nos perdemos nessa divagação sobre a vida dos outros. E isso acaba nos prejudicando. E basta dizer que quais são os programas mais vistos na televisão, pelo que a gente vê aí de pesquisa, as revistas que são mais vendidas são aquelas de fofoca. São aquelas revistas que falam sobre os artistas de televisão, que falam quem casou com quem se separou de quem que se numa dada festa da alta sociedade se desentendeu com outra pessoa. São os comentários que nós gostamos de ouvir na televisão. Os programas que nos mostram a vida dos outros. Não é? Programas que nos mostram os chamados reality shows, né, que nos mostram tudo que os outros estão fazendo. Por que nós não olhamos para a nossa? Né? Por que nós não procuramos, então, identificar na nossa vida o que ainda nos atrapalha, o que ainda precisa morrer dentro de nós hoje para renascer alguma coisa melhor no lugar? Vamos então pensar nisso, não é? E agora vamos trazer a coisa um pouco para o nosso campo aqui. Nós somos espíritas, ou pelo menos simpatizantes aqui do espiritismo. Espírita faz fofoca? Oh. Não, espírita não faz fofoca. A gente só faz crítica construtiva. Não é? Seu Américo faz fofoca? Nós não fazemos fofoca. Nós fazemos crítica construtiva. Nós fazemos só um comentário da vida do outro para ajudar ele a melhorar. Que o outro precisa melhorar muito. Ele precisa ficar tão bom quanto nós. Então nós falamos da vida dele para que ele possa melhorar, para que ele possa se burilar, né? Aí todo mundo, o dia que todos forem tão bons quanto nós poderemos ficar tranquilos. Será que a coisa é tão simples assim? Não, né? Apesar da doutrina espírita nos ajudar a compreender o Evangelho, nos ajudar a compreender toda a influência que a palavra tem na nossa vida, a natureza não dá saltos. Então não é porque nós nos tornamos espíritas ontem, ou há um ano, ou há 20, ou há 30 anos, que vamos deixar nossos maus hábitos e nossas más tendências de um dia para o outro. Isso é uma construção, é um trabalhinho de formiguinha, de tijolinho em cima de tijolinho, até que quando nós vemos, nós olhamos para trás e pensamos, realmente, acho que nesses 20 anos eu consegui melhorar um pouquinho. Mas é assim mesmo, a evolução nossa é um trabalho de milhares e milhões de anos, não é? Não é um trabalho feito de um dia para o outro. A própria doutrina espírita, ao nos ensinar que nós precisamos da bênção da reencarnação para nos livrarmos dessas más tendências, está atestando que uma encarnação não é suficiente para nós abandonarmos nada desses hábitos. Então nós vamos abandonando um de cada vez, um pouquinho de cada vez, até nos tornarmos melhores e mais aptos a tarefas um pouco mais difíceis, um pouco mais desafiadoras. Né? Mas por que nós falamos do outro? Por que em vez de... nós temos às vezes dificuldade de elogiar alguma coisa boa. Quando nós vemos, por exemplo, às vezes até um político, às vezes até um administrador da cidade ou do estado, fazer alguma coisa boa, nós não falamos nada. Mas a hora que ele dá uma pisada de bola, nós somos os primeiros a falar, tá vendo? É político, tinha que ser político. Né? E por que nós temos essa dificuldade de elogiar o trabalho? E nosso colega de trabalho, nosso vizinho, nós temos dificuldade de elogiá-los. Nós temos dificuldade até de elogiar os nossos próprios filhos, às vezes. Nós damos bronca quando eles precisam, mas nós às vezes não conseguimos elogiar o que eles fazem de bom, quando eles nos obedecem, quando eles trilham o caminho que nós estamos ensinando a eles. Mas nós temos a facilidade de manchar a imagem do outro. Sabe por que isso acontece? Na nossa visão é pelo seguinte: é muito mais fácil manchar a imagem do outro do que procurar tirar as manchas da nossa.
Então, quando nós falamos de alguém que tem algum tipo de relação conosco e colocamos essa pessoa para baixo, na verdade, parece que nós somos melhores. Porque numa visão estreita, alguém poderia olhar para nós e falar assim, não, se ele está falando daquela pessoa, ele deve ser melhor. Não é? A lógica levaria a isso, né? Que para nós fazermos uma crítica, nós no mínimo precisaríamos ser um pouquinho melhores do que a pessoa da qual nós estamos falando. Só que, na verdade, não é bem assim. Nós procuramos abaixar o outro para que nós possamos parecer mais altos. Se eu tenho 1,5 m de altura, e eu não consigo crescer mais, eu faço todo mundo ficar com 1,10 m, eu vou ficar parecendo que eu sou alto. Mas eu ainda só tenho 1,5 m de altura. Então, se a nossa luz brilha pouco, o que é mais fácil? Fazer ela brilhar mais, o que exige muito suor, exige muito trabalho? Ou o mais fácil é apagar um pouquinho a luz das outras pessoas para parecer que a nossa brilha mais? Não é meio assim que a nossa mente funciona? Nós gostamos de mostrar os defeitos dos outros para que os nossos passem despercebidos. Não é? E quais são os preferidos da gente para falar mal? Acho que o preferido de todo mundo é falar mal do cônjuge. Nós adoramos falar da esposa, falar do marido. Não, porque minha esposa é desorganizada, minha esposa não arruma a casa direito, a comida da minha mãe era melhor. Ou então falar do marido, meu marido, fica o dia inteiro vendo futebol, e não tem paciência, não assiste novela comigo. Então nós gostamos muito de falar do nosso cônjuge, né? Só que isso pode nos colocar até em situações complicadas. Por exemplo, quando nós nós não gostamos que os outros falem do nosso cônjuge, né? Basta alguém falar alguma coisa que a gente vira um leão, né? Mas nós temos essa mania de falar. Mas vamos pensar só uma situação. Imagina que nós estamos num meio qualquer aí, onde haja uma pessoa desequilibrada, por exemplo, do sexo oposto, e nós falamos mal, fazemos um comentário ruim do nosso cônjuge para essa pessoa. Se essa pessoa tiver um desequilíbrio, alguma fixação mental, em alguma coisa mais sombria, ela pode imaginar o seguinte, não, se a pessoa está falando mal do marido ou da esposa para mim, é porque está dando bola para mim. Então, se a senhora tal veio falar mal do marido para mim, ela deve estar querendo alguma coisa comigo. Então tem muita gente que pode pensar assim. Todo mundo está sujeito a essas imperfeições, não é? Então nós temos que tomar cuidado, não só pelo que as nossas palavras geram ao nosso redor, mas pelo efeito que elas vão causar nas outras pessoas. Qual a imagem que essas pessoas vão fazer do que nós estamos falando? Então, falar do cônjuge já pode ser um problema nesse sentido. Outra coisa que nós adoramos, xingar no trânsito. É uma delícia xingar no trânsito, né? Quando o outro nos fecha, não deixa a gente passar, nos passa pelo lado direito, e não deixou a gente entrar naquela transversal, aí, enquanto a gente ainda xinga no carro com o vidro fechado, menos mal porque a pessoa ainda não está escutando, né? Mas às vezes nós queremos que a pessoa escute, aí nós vamos no farol e abrimos o vidro e botamos o dedo no rosto da pessoa e falamos tudo que nós pensamos. Mas vamos raciocinar uma coisa, que dia será que essa pessoa está tendo? Será que essa pessoa não nos fez alguma coisa errada no trânsito, cometeu ali um pequeno problema no trânsito, por conta do estado que ela está? Será que essa pessoa não está num dia que ela perdeu o emprego, ou que ela já foi roubada, ou que ela descobriu que está com uma doença terrível? Essa pessoa pode estar com outros problemas. E será que nós vamos querer ser mais um problema na vida dessa pessoa? Vamos passar reto por isso, não bateu, não aconteceu nada, ninguém se machucou, ninguém morreu, vamos embora. Deus que proteja a pessoa, que nos proteja também, e acabou. Não é construtivo, não é? Nós ficarmos indo atrás de ninguém para fazer esse tipo de coisa. E as mulheres falam mal da outra? Não, né? É interessante olhar quando aparece às vezes alguma mulher bonita na televisão, alguma modelo, alguma atriz bonita, alguma coisa. Se tiver uma mulher do nosso lado, ela vira e fala assim, mas também ela fez 35 plásticas. Ela já fez plástica no pescoço, e no seio, e no nariz, e no céu. Difícil é ser bonita como eu, sou natural. Né? É comum nós ouvirmos falar isso, né? Mas isso não é exclusivo das mulheres, nós homens também temos nossas imperfeições nesse sentido. Porque às vezes nós
vemos alguém falar, olha, fulano está ficando rico, fulano está vencendo na vida, ou fulano conseguiu abrir mais uma filial da sua empresa, aí nós dizemos, também ele desse jeito é fácil, eu sou negador, não sei o que, o pai deixou tudo para ele, recebeu tudo de herança, não é? Aí fica fácil. Difícil é fazer como eu, que trabalho ali de sol a sol e vou juntando de pouquinho, isso é mais difícil. Então nós adoramos essa sintonia nos diverte, né? E nós não damos a devida atenção que isso merece no dia a dia, para ser evitado. Outra coisa que é comum é nós falarmos mal dos pais. Às vezes nós pegamos algum ensinamento da psicologia que diz, olha, um transtorno tal que a pessoa pode apresentar quando adulto é porque quando era criança aconteceu isso, e os pais cometeram tal ou qual falha. Mas nós temos que lembrar o seguinte, nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. Porque cada um age de acordo com a sua própria evolução, de acordo com a sua condição evolutiva. Se nossos pais fizeram um trabalho X ao nos criarem, era o melhor que eles podiam fazer. E eles fizeram aquilo com todo o amor que eles podiam ter nesse estágio. Então nós devemos compreendê-los e pensar o seguinte, as mensagens espirituais que nós vemos aí chegarem, são que a fila da reencarnação está muito grande, né? Todo mundo está querendo ficar no mundo no futuro mundo de regeneração aqui que será a Terra, então todo mundo está querendo reencarnar rapidinho. Então nós temos que ter gratidão com os nossos pais, porque eles nos deram a oportunidade de retornar aqui. Na própria Bíblia não diz, honrai vosso pai e vossa mãe para que tenhas uma dilatada vida sobre a terra. Vamos praticar isso, vamos ter gratidão, ter respeito, ter amor com os nossos pais. E relevar pequenos defeitos que todos eles têm, assim como nós também temos. Não é? E quando nós vemos, às vezes, os defeitos dos outros e ficamos nos pegando nisso, muitas vezes nós estamos deixando de ver nós estamos vendo o cisco no olho do outro, como diz o Evangelho, não estamos vendo a trave que está no nosso. Porque nós vemos o do outro mais fácil. Aí nós olhamos e falamos, nossa, a vida do fulano está em trevas. Olha, está envolto em trevas. Será que não é o nosso óculos, que está tão sujo que nós, por trás dele, só vemos trevas? Às vezes a vida do outro não é tão ruim assim. Às vezes o outro, o que nos irrita no outro, às vezes é um defeito que nós também temos. E o que nos irrita nele é o que nós também precisamos trabalhar em nós mesmos. A psicologia também endossa isso. E quando nós olhamos a vida do outro, o cisco no olho do outro, nós estamos julgando. E a Bíblia também fala, com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. E quem somos nós para julgar o nosso semelhante? Nós estamos aqui num planeta de expiação e provas, então todos somos ainda espíritos imperfeitos. Nem os espíritos superiores, em momento algum, eles nos julgam. Eles procuram nos ajudar e nos apontar os erros. Mas eles não ficam nos julgando. Quem somos nós, então, com a inferioridade que caracteriza nós, ainda espíritos imperfeitos, para julgar o nosso semelhante? Nós somos tão imperfeitos quanto ele. Então, essa indulgência, colocar esse perdão, esse amor, esse olhar de luz que nós devemos ter em cima das atitudes do outro, só nos fará bem. Não é? E falar o mal é igual pensar o mal? O que é pior? Bom, pensar o mal também é muito ruim, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas enquanto nós pensamos o mal, e essa palavra ainda não saiu da nossa boca, esse mal está restrito a nós. Quando nós falamos o mal, nós estamos espalhando, nós estamos multiplicando esse mal. E se a cada pessoa que for atingida pelo que nós estamos falando, falar esse mal, propagar esse mal para outra pessoa, nós estaremos multiplicando. Isso vai virar uma bola de neve. Não é? Então, vamos procurar vigiar os nossos pensamentos e vigiar também as nossas palavras, porque as palavras multiplicam o pensamento mal. Certo? A Bíblia está cheia de exemplos de como a palavra sempre foi importante e como as revelações divinas sempre nos procuraram mostrar a importância da palavra. A própria Gênese, ali no Gênesis mesmo, no livro do Gênesis do Antigo Testamento, lógico que ali são figuras, são mitos, né? Não estamos dizendo aqui que aquelas figuras sejam
exatamente, retratem as coisas exatamente da maneira que aconteceram. Mas ali, se nós recordarmos, diz o seguinte: então Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, façam-se as águas. E separe as águas do firmamento, e separe a porção seca da porção líquida. Então, olha, Deus, pelo menos na figura mitológica, Deus criou com as palavras. Certo? E ao longo da trajetória da Bíblia também nós vemos várias delas. Jesus, por exemplo, disse o seguinte, que a boca fala do que está cheio o coração. E realmente não dá para nós imaginarmos alguém falando alguma coisa boa com o coração cheio de trevas. Porque essa pessoa vai estar falando uma coisa que ela não está sentindo. E da mesma maneira não dá para nós imaginarmos uma pessoa com o coração leve, com o coração tranquilo, com a consciência bem tranquila, só falando impropérios para todo mundo e apontando os defeitos de cada um. E é fácil, né? Nós reconhecermos essa correlação nas palavras de Jesus realmente. Que a boca não pode falar de alguma coisa que não está no coração. O apóstolo Tiago, ele também diz o seguinte: seja pronto a ouvir e tardio ao falar. Olha que interessante. Seja pronto a ouvir e tardio a falar. Realmente nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então nós devemos sempre ter uma disposição maior para ouvir do que para falar. Então nós devemos fazer o quê? Ouvir o nosso semelhante, ouvir o que ele tem a nos dizer, o que ele tem a nos pedir. Se isso é bom ou mal, vamos deixar que isso fique restrito a ele. Vamos reter só o que é bom. E se nós vamos responder, vamos pensar para ver se a resposta que nós vamos dar, se ela vai fazer bem para aquela pessoa, se ela vai fazer bem para aquela situação. Se não for fazer bem, é melhor ficarmos calados. Se nós não pudermos dar uma resposta de luz, uma resposta boa, é preferível que fiquemos calados do que propagar, às vezes, alguma coisa ruim. Vamos falar uma palavra boa, uma palavra que coloque essa pessoa para cima. De repente essa pessoa se anima e começa também a fazer a mesma coisa. E nós vamos, em vez de propagar o mal, propagar o bem. Né? Diz a lenda que o filósofo Sócrates, né, que é citado inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tinha... O pessoal chama essa lenda de os 3 crivos de Sócrates. Né? Diz que um discípulo dele uma vez o procurou e disse o seguinte: Sócrates, eu preciso lhe falar uma coisa. E esbaforido, e queria falar logo com Sócrates. E ele disse o seguinte: bom, então vamos passar o que você vai me falar por 3 crivos. Primeiro crivo: o que você vai me falar é verdade? Olha, eu ouvi dizer, mas eu não sei se é verdade, eu não tenho certeza. Bom, então você não tem certeza se é verdade. Então vamos ver o segundo crivo. O que você vai me falar é útil? Não, é uma curiosidade, é uma coisa que eu ouvi sobre você tal, e que eu não sei se vai ser útil ou não. Acho que não. Acho que utilidade, acho que dá para passar sem. Acho que não vai ter utilidade nenhuma. Bom, e o que você vai me falar é bom? Não. Bom realmente não é. Bom, se o que você vai me falar não é verdade, não é útil e não é bom, então é melhor que você não fale. Então esses são conhecidos como os 3 crivos de Sócrates. Isso é muito fácil de encontrar, inclusive na internet, essa história, ela é contada em muitos livros, em muitos textos, não é? Então vamos exercitar isso, não é? Inclusive, se às vezes nós queremos esquecer algum acontecimento mal, às vezes nós ficamos pensando assim: eu preciso esquecer tal coisa. Olha, eu preciso esquecer tal coisa. Mas quando nós ficamos pensando e falando às vezes que precisamos esquecer tal coisa, é aí que nós ficamos nos lembrando. Quando nós viramos um para o outro e digamos: olha, não pensa em gato preto, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Apesar de eu estar dizendo para não pensar, a primeira coisa que ele vai pensar é o gato preto. Então é a mesma coisa. Se nós temos que esquecer alguma coisa, não adianta ficar comentando. Vamos esquecer. O André Luiz disse o seguinte, que o mal não merece comentários, a não ser que seja para ser corrigido. O apóstolo Paulo também disse: não mereça o mal comentário de vossa parte em tempo algum. Há sabedoria nas palavras de Paulo. De André Luiz também. Então, nós falamos aqui de alguns exemplos do dia a dia e falamos de alguns exemplos aqui da Bíblia. Os amigos podem estar pensando: mas ele não veio aqui dar uma palestra espírita?
Até agora não falou nada sobre o Espiritismo, mas o Espiritismo também fala muito sobre isso. Veja bem, não há como falar sobre alguma coisa sem criar uma imagem mental daquilo. Toda vez que nós falamos, nós projetamos uma tela mental. Kardec, no livro Obras Póstumas, ele chama isso de fotografia do pensamento, telegrafia do pensamento, algo desse gênero. Então ele fala que o que nós pensamos é visível para o espírito desencarnado. É como se projetasse no nosso perispírito o teor das nossas ideias e dos nossos pensamentos. E esses espíritos desencarnados veem exatamente o que nós estamos pensando. Olha que invasão de privacidade, não é? E no livro Nos Domínios da Mediunidade, se eu não me engano, André Luiz também, ele diz o seguinte, que há uma espécie de plasma sutil que se forma em volta da pessoa quando ela pensa alguma coisa, ou quando ela fala pensando em alguma coisa, que também ele mostra que isso é visível para os espíritos desencarnados. Segundo Kardec, até um vidente, no caso de um espírito desencarnado, por exemplo, estar pensando alguma coisa, um vidente é capaz de detectar esses pensamentos, de ver o teor desses pensamentos. Não é? Então, olha como o Espiritismo também nos alerta sobre isso, que os espíritos veem o que nós estamos pensando, percebem essa sintonia e são atraídos para nós, ou afastados de nós, conforme a sintonia mental. O Kardec, no Livro dos Espíritos, ele perguntou ao espírito de verdade: os espíritos interferem em nossa vida? E a resposta foi sim, muito mais do que sois capazes de pensar. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então, nós temos que cuidar dessa sintonia, porque quando o espírito vê e observa a nossa sintonia, e ele se afina com uma sintonia que é ruim, esse espírito vai ficar nos fazendo companhia. Não é? O espírito que tem problemas, um espírito sofredor, que é uma companhia que muitas vezes é perniciosa para nós, ele vai ser atraído pela nossa sintonia mental negativa. Então olha que interessante, nós temos o livre-arbítrio até para escolher as nossas companhias espirituais. Até para isso nós temos o nosso livre-arbítrio. Se nós só pensamos coisas boas, não há como ficarmos... Se nós pensamos, fazemos e falamos coisas boas, e isso se reflete em exemplos da nossa vida, não há como os espíritos ainda sofredores e ainda que tenham ainda alguma atividade perniciosa em relação a nós, não há como eles nos atingirem tanto. Agora, se nós nos colocamos na mesma faixa vibratória, nessa sintonia trevosa, nós vamos sim ser atraídos por esses espíritos. E é até interessante, né? Porque se nós pudéssemos conversar com um desses espíritos e perguntar a ele por que ele fica perto daquela pessoa, insistentemente, sempre perto daquela pessoa que tem essa sintonia ruim, será que ele quer fazer mal para a pessoa? Não necessariamente. Às vezes um se compraz na companhia do outro. Pode ser que aconteça isso. Pode ser que se pergunte ao espírito: mas por que você gosta tanto de ficar ao lado do fulano, da cicrana? Por que ele vem ao centro espírita e você se afasta, daí a pouco você está perto dele de novo? Mas por que isso acontece? O espírito poderia responder: porque ele tira as palavras da minha boca. Olha que barato. Toda vez que eu fico com raiva de alguém, não vou com a cara de alguém, ele xinga por mim. Toda vez que eu olho para uma pessoa e não vou com a cara, ele também não vai. E aí, nós falamos mal dessa pessoa juntos. Então ele tira as palavras da minha boca. Olha que engraçado, né? Como essa sintonia é. Então nós ficamos prisioneiros dessa sintonia. Não há o que fazer, então, em relação a essa sintonia. Nós estamos à mercê dos espíritos? Não. A hora que nós mudamos o nosso comportamento para melhor, a hora que nós começamos a cortar essas más tendências e ficar numa faixa vibratória mais elevada, o espírito tem duas escolhas. Ou ele se afasta de nós, ainda que gradativamente, mas ele vai se afastando de nós, até achar alguma companhia que ainda lhe satisfaça, porque ele já não se satisfaz mais com as nossas conversas e com os nossos pensamentos. Então ele tem essa escolha de nos abandonar. E a outra escolha, que é a escolha melhor que ele pode fazer, é de mudar conosco. Às vezes é até um parente, algum amigo desencarnado que gosta de se aproximar de nós, e ele pode melhorar. Ele pode tomar essa decisão de mudar conosco. Então nós temos sempre como cortar isso. Basta cortar a sintonia.
Esse é o remédio para esse tipo de coisa. O evangelho no lar também. Como o Jurandir acaba de lembrar aqui, o evangelho no lar, em casa, que também é feito com palavras, ele constrói uma proteção muito grande em torno de nós, em torno das nossas casas. Permite o esclarecimento dos espíritos que possam estar sofrendo. Uma coisa muito luminosa, muito aconselhável todos nós fazemos o evangelho no lar. Voltando ao assunto da linguagem, do verbo, o Kardec, no livro dos Espíritos, ele mostra que os espíritos têm uma escala, não é? Todos são criados simples e ignorantes e vão passando por diversas escalas, de inferiores, vão ficando em estágios melhores até se tornarem espíritos superiores, espíritos puros. E ele fala que os espíritos inferiores têm uma linguagem trivial e grosseira. Já os espíritos superiores têm uma linguagem digna e elevada. Então, olha que interessante, a linguagem é também um índice de evolução. Além de outras coisas que podem ser usadas para reconhecer a espécie de espírito com que nós estamos conversando, nós podemos reconhecê-lo também pela linguagem. A linguagem é um índice de evolução, tanto do desencarnado quanto do encarnado. Logicamente que não estamos nos referindo aqui à erudição somente da linguagem, porque às vezes pode ser um espírito moralmente muito elevado, mas que não tem ainda tanta aquela erudição de algumas mensagens, de alguns espíritos que nós vemos, por exemplo, na codificação kardeciana. Mas o teor da mensagem, o sentimento que aquilo passa, o ensinamento moral que aquilo passa, é uma coisa que nós devemos usar para identificar os espíritos. Se não nos enganamos, nos Hebreus, diz o seguinte, que estamos envoltos por uma nuvem de testemunhas. Então, no conhecimento do Antigo Testamento, ainda não era possível que nós entendêssemos o que isso significava. Mas hoje, com tudo que a doutrina nos explica, nós entendemos que essa nuvem de testemunhas, nós podemos entendê-la como a multidão de espíritos desencarnados que sempre estão nos observando. Então, às vezes, quando nós fazemos alguma coisa, nós pensamos que ninguém está olhando, porque nós sempre temos tanta ciência do mundo espiritual e às vezes vivemos como se vivêssemos só na matéria, ignorando que podemos ter realmente uma nuvem de testemunhas, presenciando tudo que nós estamos fazendo. E essa nuvem de testemunhas, ela vai ter a sintonia de acordo com nossos pensamentos e nossas palavras, e de acordo com a maneira com que nós agimos. E na Bíblia também diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então o que nós ficamos ficar vigiando? Nós precisamos ficar vigiando os outros, então, para os outros não nos fazerem mal? Não, nós precisamos vigiar as nossas tendências. Vigiar quanto nós erramos ainda. Procurar acertar mais, procurar errar menos. Vigiar e orar. Para quê? Para não entrar em tentação. E que tentação é essa? Uma tentação do demônio? Não. A doutrina espírita também já nos esclarece que não existe o demônio, como nós compreendíamos nas religiões mais tradicionais, como um ser perpetuamente devotado ao mal, criado como um ser à parte, como um rival de Deus. Não existe nada disso. Quando nós vemos a doutrina espírita às vezes falar em tentação, trata-se de uma simples sugestão de algum espírito que ainda não tem essa compreensão do amor e a compreensão do Cristo. Então nós devemos vigiar e orar para que nossas tendências não atraiam espíritos que podem ficar nos sugerindo coisas más. E caso essas sugestões ocorram, nós devemos saber separar e saber rejeitá-las e saber agir como manda o Evangelho. O Evangelho é um código de ética universal. Qualquer situação da nossa vida, em algum lugar do Evangelho está a resposta. Então, meus amigos, vamos nos conscientizando dessa importância do nosso falar, vamos tornar nosso falar mais doce, vamos tornar nosso falar de uma maneira que todas as pessoas que se aproximam de nós e que no dia a dia convivem conosco, saiam da nossa conversa melhor do que chegaram. Que ninguém possa dizer que conversou conosco e ficou se sentindo mal. Que a nossa conversa possa melhorar, possa ajudar o outro, pelo menos que ela não atrapalhe a vida do outro, e se possível que ela possa ajudar o outro a melhorar, o outro a trilhar o caminho. E por fim fica aqui uma reflexão, não é? Será que nós podemos passar para o plano espiritual superior falando impropérios e sem tomar cuidado com as nossas palavras, falando mal dos outros?
Acho que no plano espiritual superior não vai ter ninguém para ficar falando mal dos outros conosco. Nós vamos ficar sozinhos. Vai ter uma barreira. Então, o que vai acontecer? Se nós quisermos continuar falando mal dos outros ainda depois de desencarnados, nós temos que ficar no umbral. Porque no umbral certamente vai estar cheio de gente para ajudar a gente a falar mal dos outros. Então, a palavra, ela é neutra. Nós é que damos sentido a ela, positivo ou negativo. E por fim fica isso para nós pensarmos que se na nossa história, há fatos da nossa história que foram causados, males que foram causados pela palavra, como a propagação do nazismo, por exemplo, o nazismo foi propagado através de um grande orador. Encontrou ali terreno fértil aos seus delírios e ao mal que propagava e assolou a terra. E dessa mesma maneira com que se propagou o mal, Jesus, o Espírito mais luminoso que já caminhou sobre o nosso planeta e que cuida de nós todos até hoje, ele mudou o mundo através da sua palavra. Através das suas obras também, mas as suas obras beneficiaram mais diretamente aqueles que conviveram ali diretamente com ele. Agora, a palavra dele trouxe o Evangelho até nós. A palavra dele, escrita pelos evangelistas e que foi atravessando os séculos, graças a essa palavra, a tudo que Jesus propagou por meio da palavra, nós temos hoje esse código de ética maravilhoso para a nossa evolução e para a nossa ascensão aos píncaros aí da evolução espiritual, através dessa palavra. Palavra de Vida Eterna, que é o nosso livro de hoje. Então, basicamente é isso que nós tínhamos para falar. Muita paz e muita luz a todos. Muito bom. Então vamos falar, né? Você chegou a hora da gente fazer as perguntas, complementar alguma coisa, né, senhor? Então, quem é o primeiro? Deve estar assim. Alô, alô? É isso. Alô? Viu, amigo? Eu estava pensando, você estava falando, eu estava me lembrando, eu tenho um livro, estou relendo novamente Missionários da Luz, né? Uhum. As obras do André Luiz são magníficas porque a gente está sempre tendo esclarecimentos, a gente vai esquecendo, né? Então aquele Ministério da Reencarnação, quando o André Luiz chega lá, e um daqueles encarregados do setor, do departamento, mostra então aquele corpo, a fisiologia todinha, então ele vê todas as vísceras, todo o sistema do nosso corpo, né? Então a gente vê também aqueles espíritos que chegavam, olha, eu quero um problema assim, assado, uma mulher era muito bonita, não, eu quero abafar um pouquinho a minha beleza, porque eu já tive problema no passado, em outras reencarnações, eu não preciso, né? Eu quero ser uma pessoa mais simplesinha e tal, eu quero. Então eles iam colocando os probleminhas no próprio corpo perispiritual que acaba sendo projetado. Agora, dentro do tema, então nós temos essa traqueia, toda essa coisa da palavra, onde nós conseguimos emitir a palavra, então nós sabemos do trabalho que os espíritos superiores tiveram para trabalhar na confecção disso, né? E os espíritos no início nós éramos animais, né? Nós grunhíamos, não tínhamos o som, né, da palavra. Então foi um trabalho, logicamente sempre assistido pelos espíritos criadores com Deus, que um dia talvez sejamos nós, um dia também, né? E os então, esses espíritos tiveram todo esse trabalho. Então nós vemos então, pela lei de causa e efeito, o mundo, as pessoas com câncer, garganta, isso aqui, o cigarro, é isso, é aquilo, mas tem outras coisas para trás. Então nós, se você quiser desenvolver um pouquinho. Não, inclusive, às vezes a gente fica pensando nisso, né? Assim, nossa, eu preciso fazer muita palestra mesmo, falar de evangelho, falar de música. Vai saber o que nós já falamos no passado, né? Vai saber quantas multidões aí nós já induzimos aí a fazer besteira, a fazer coisa que não devia pela palavra, né? Então essa mesma palavra que às vezes ajudou um pouco a nossa queda, como nós vemos, ela é neutra, né? Hoje ela pode ajudar a nossa evolução. Nós podemos exercitar isso em casa, com nossa família, com nossos filhos, com nosso colega de trabalho.
sempre nós podemos ter alguma palavra boa para alguém, né? Toda a hora da gente poder ir um pouco para baixo, e a pessoa já tem no escuro. Já sabe o que ele pode falar. É isso aí. É o seguinte, a gente precisa ter muito critério, muita cabeça, né? A quem a gente se dirige, né? Porque para um pode ofender, né? Aquilo que a gente está falando, né? E para o outro é uma instrução, né? Uma coisa diferente, né? Então a gente acho que precisa avaliar bem com quem a gente está falando, né? Quem é o próximo? Bruno? Olha, eu queria só lembrar que é interessante que você foi buscar muito no Evangelho, que é geralmente onde eu me baseio. Muito embora a palestra e o tema é desenvolvido a partir do Evangelho. Quando nós pegamos um apóstolo, por exemplo, como o Paulo, ou o Tiago, qualquer um deles, nós estamos encontrando sintonia com o que foi dito por Jesus e que foi escrito também pelos apóstolos dos Evangelhos, né? Por exemplo, quando você falou de Tiago, eu falei, ele vai falar que tem uma parte que Tiago fala que a língua é como o leme que dirige as embarcações. Você imagina um leme descontrolado, ou uma língua descontrolada. É um barco descontrolado. É um barco que vai naufragar, né? E ele inclusive coloca sobre a língua ainda, continuando, ele coloca que nós devemos colocar como um cavalo, você coloca o reio na língua. A corda da direita, se você puxa, a língua força, ele vira para a direita. A mesma coisa a corda da esquerda. Você puxa, a língua faz assim, ele sabe que é para ir para a esquerda. Então ele diz assim, que o homem dominou todos os animais sobre a terra, mas não consegue dominar um pedacinho de carne que ele tem no céu da boca. Que é a língua. Que é a língua. E tudo isso está lá no Evangelho, na carta de Tiago. É muito importante. Quando a gente fala em fofoca, a gente lembra que tem uma bolinha de neve pequenininha, ela começa a rolar a montanha lá do alto. Ali, ela começa a rolar, ela começa a aumentar. Vocês imaginam o estrago, o avalanche que ela vai causar quando chegar lá na frente, lá embaixo, né? Mais à frente. Então nós temos que tomar muito cuidado de, inclusive, não nos pegarmos, de repente, falando ou nos envolvendo isso, porque hoje em todos os lugares, inclusive no nosso ambiente de trabalho, é muito comum se utilizarem essa técnica de querer, eu preciso apagar a luz do outro para parecer mais para brilhante. poder aparecer, para crescer. Essa competitividade, ela é até ruim, né? Não existe cooperação em vários ângulos e campos da nossa atividade humana. Em qualquer lugar as pessoas estão competindo, não cooperando, né? Então é muito ruim isso e nós precisamos mudar. E isso é uma coisa cultural, um vício que já vem. Por isso, tudo aquilo que nós falamos, que você comentou, que é realmente aquilo que acontece no dia a dia, que as pessoas estão se comparando. Mas justamente para se colocar numa condição melhor. Ele é mais alto, eu sou mais baixo, ele é mais baixo, eu sou mais alto, eu falo melhor, ele fala pior, eu sou ruim, eu sou bom, ele é ruim, quer dizer, nunca vou dizer que eu sou ruim. Eu estou invertendo, mas é exatamente isso, nós precisamos tomar muito cuidado. Olha, realmente, nos dias de hoje, os espíritos, uma comunicação disseram que essa nuvem, eles deram o nome de egrégora. Essa egrégora que se forma, ela aumenta tanto e prejudica. É lógico que se a pessoa for boa, a quem ela foi endereçada, ela vai balançar um pouco, mas se ela for uma pessoa boa, o que é muito difícil no nosso plano, mas se for uma pessoa boa realmente, ela tem como aquilo se dissipar. Exemplo, um Chico Xavier, uma pessoa boa, tanto que falaram mal dele a vida toda, né? E muitas vezes ele sofreu realmente, mas ele conseguiu vencer.
tudo aquilo que falaram dele, né? Então nós pensamos assim, uma pessoa boa, realmente, os espíritos falaram, vai ser difícil ela ser atingida. Então nós temos que ver que poderemos até estar destruindo uma vida, né? Quando a gente fala mal, realmente é complicado. Nós vimos aí um caso na justiça que 3 pessoas inocentes foram presas por 2 anos por um crime que elas não cometeram, que foi achar um verdadeiro culpado. Mas enquanto não havia o verdadeiro culpado, por que se falaram mal dessas pessoas? Na mídia, por exemplo, a televisão, que é um dos veículos das trevas, porque a gente percebe que é onde mais se fala mal. Para criticar, para falar mal, a gente vê poucas coisas e documentários bons e falar de pessoas boas, de creche, de alguém que está fazendo um bem. E a gente vê muito mais crimes e violência na televisão. Quando a gente vê uma notícia boa na televisão, a gente até estranha, né? Quando alguém fala alguma coisa boa, a gente fala, nossa, né? O que será que está acontecendo? Difícil. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem? Muito bom. Ótima palestra. O amigo está de parabéns. Eu até vou falar pouco. Eu costumo falar meio alto, né? Então eu vou falar pouco. Agora nós vamos fazer as vibrações da noite. Essa é a hora que entramos em contato diretamente com a espiritualidade, que já está há algum tempo aqui conosco. Já vem preparando a reunião desde ao se levantar até chegarmos aqui. Então essa hora tem uma importância vital, que sempre tem alguém que está esperando a nossa oração. E orar com o coração, com a mente, elevada do mais puro amor para com nossos irmãos. Vamos lembrar do nosso vizinho, que às vezes os problemas, temos dificuldade de nos ter um contato mais direto, às vezes passando aflições, angústias. Vamos lembrar daquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade em nossas casas, os nossos filhos, os nossos pais, alguns deles já com uma certa idade avançada, que precisam muito do nosso carinho, do nosso conforto. E alguns dos filhos, às vezes, se esquecem daquela educação, daquele sacrifício que esses mesmos pais fizeram. E hoje, ocupando uma posição invejável dentro da sociedade, uma casa bem confortável, coloca os pais lá nos ínfimos aposentos da casa, esquecendo todo aquele sacrifício, todo o carinho que foi dado durante sua infância, sua adolescência. Vamos lembrar dessas pessoas. Alguns deles lá no asilo, esquecidos, às vezes sem visita. Nem essa coisa mais simples que toca muito o coração dessas pessoas. É o simples contato, um abraço, um sorriso, um beijo. Vamos lembrar daquela mãe pobre, né? Eu gosto sempre de lembrar desse fato. Eu costumo andar aí pela cidade, no transporte coletivo, e volta e meia eu encontro essas pessoas, essas mães, com filho deficiente, precisando se transportar, usar o transporte coletivo, às vezes uma ou duas condições, para chegar lá no centro de recuperação. Alguns minutos que o filho fica lá, para dar aquele um pouco de conforto, e a mãe sempre sorrindo, alegre, dando todo aquele conforto dentro de um coletivo. Vamos lembrar dessa mãe, a mãe pobre, a mãe pobre. Vamos lembrar dela com muito carinho, com muita atenção, aqueles pais com dificuldades de dar educação, inclusive com dificuldade até de manter os filhos na escola, até para conseguir o seu material escolar. Então vamos fazer uma caridade que realmente vale a pena. Vamos procurar dentro da nossa comunidade, dentro do nosso bairro, os nossos vizinhos, sempre tem alguém, alguma família que está precisando de alguma ajuda. Vamos comprar um material para o seu filho, um sapato, para que eles realmente se sintam mais à vontade e se realizem também. Vamos lembrar dessas pessoas, essa hora. Vamos lembrar dos doentes, daqueles nossos amigos. Eu posso lembrar de vários deles. Tive contato hoje com o Roberto,
por Paulo Ricardo, por problemas, são criaturas que têm problemas, às vezes, de saúde. Vamos lembrar de cada um deles. A nossa irmã Solange, que estamos passando muita dificuldade no momento. Vamos lembrar, então, cada um de nós, na nossa agendinha, vamos abrir a nossa agenda, vamos lembrar dessas pessoas, por que elas estão passando nesse momento, as dificuldades, as doenças. Essa hora é a hora que os Espíritos vão visitar a cada um deles. Vamos agradecer a Deus por esses momentos, por essas lembranças, que Jesus, na sua bondade, Deus, na sua infinita misericórdia, possa visitar a cada um deles nesta noite, dando esse bálsamo curador que possa realmente renovar a esperança de cada um, fazer com que cada um realmente crê que a vida continua e que vale a pena a gente nos melhorar, nos sermos bons de fato e de verdade. Que assim seja.